Bom, Regina Eleutério, ela é psicoterapeuta com especialização em psicologia junguiana e também em psicossomática, ambas pelo Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa. Atualmente, ela faz a formação de analista no Centro de Estudos Junguiano e analista associados. Atuou como jornalista por 30 anos, exercendo diferentes funções em veículos como o Globo, Folha de São Paulo, TV Globo, Jornal do Brasil e CBN. Foi sócia-diretora da empresa Nau Comunicação, integra o projeto Mulheres 50 Mais. Eu esqueci alguma coisa, Regina? Não, é isso mesmo. Falou Não, tudo. esqueceu, sim, meu amor. Conta a lenda que você também trabalhou na TV Manchete, é isso mesmo? Nossa, lá nos primórdios, trabalhei com você, fui sua estagiária. Mentira, éramos estagiárias, as duas. Nós ficamos lá. Para quem não sabe o que foi TV Manchete, não tem o menor problema. Joga no Google que vocês vão saber tudo o que é TV Manchete, tá? E hoje a gente vai começar a live falando de um assunto super delicado e é um assunto que deu uma agitada nos grupos de jornalistas, porque eu pedi algumas perguntas, algumas dicas e coisas que aconteceram com pessoas, né? Experiências pessoais. E sim, nessas experiências pessoais veio muita coisa bacana. E eu já queria começar logo de pronto, Regina. Primeiro, te agradecer por esse seu tempo. Eu sei que você está com uma vida corrida, né, como psicoterapeuta, mas você veio aqui dar várias informações. E no final dessa live, ninguém pode perder, porque a gente tem dicas também importantes. Então, começa o seguinte, Regina, quando a gente fala de saúde mental, em geral as pessoas associam a felicidade. Saúde mental tem que andar de mãos dadas com a felicidade? Angel, claro que estar feliz ajuda muito a nossa saúde mental. Quando a gente está bem, está feliz, está leve, a gente está com a saúde mental melhor. Qual é o problema? É achar que para ter saúde mental você tem que estar bem o tempo todo. Isso é uma coisa que às vezes a gente hoje em dia vem sendo muito divulgado, que a gente vê nas redes sociais, vê as pessoas e acha que todo mundo está bem, todo mundo está feliz, menos eu. Então, assim, saúde mental não tem a ver com ter que estar feliz o tempo todo. Isso é uma cobrança muito grande, é uma cobrança a mais. Mas também não é estar infeliz o tempo todo. A questão aí eu acho que é esse equilíbrio, é a gente transitar pelos dois momentos. Tem dias que a gente está mal, está triste, tem dia que eu tenho motivos para estar triste, e aí eu devo ficar triste. É natural que eu fique triste. Tem dia que eu estou com raiva, estou cansada, estou magoada. Então a gente tem que se permitir esses sentimentos, passar por essas fases. Senão a gente finge que nada acontece e tem que estar bem o tempo todo. Aí isso é o oposto de saúde mental, né? Saúde mental é esse equilíbrio. Num dia eu estou bem, e naquele dia eu vou aproveitar que eu estou bem, vamos celebrar, comemorar, vamos curtir. Mas no outro dia, de repente, aconteceu algo, eu recebo uma notícia triste, uma notícia ruim, eu posso estar mal. E aí eu sei que vou ter aquele prazo, aquele tempo, e daqui a pouco eu vou ficar bem de novo. O problema é quando a gente está mal o tempo todo. Aí isso também não é sinal de saúde mental. Nem achar que tem que estar bem ou feliz o tempo todo. Também não é viável, né? É uma cobrança impossível hoje. Pois é, quando a gente está falando do mundo moderno, né? A comunicação mudou muito nos últimos 20, 30 anos, e os jornalistas foram submetidos a uma outra rotina, com outras ferramentas, com outros equipamentos para se trabalhar. Isso também afeta o psicológico do jornalista. Regina, você acha que a pandemia mudou muito? Foi um divisor de águas? Eu acho que sim, Angel, porque se a gente pensar, você foi citar a TV Manchete aí lá nos primórdios, jornalismo sempre foi, as pessoas falam isso, sempre teve correria, sempre teve pressão, sempre teve aquela pressa para apurar, e na época o jornal saía a cada 24 horas, então você tinha que fechar o jornal. O jornalista sempre teve que lidar com notícias ruins, e aí não dá para ele desligar o canal, mudar de canal e ver uma comédia. Ele está lidando com a notícia ruim, lidando com o trauma e tem que manter o equilíbrio ali. Então, o jornalista sempre teve essas questões todas. O que aconteceu com a pandemia
E eu citaria um outro aspecto também. Essa transformação radical que a gente vem sofrendo há algumas décadas nos meios de comunicação, a velocidade da comunicação. A pandemia foi um corte porque de um dia para o outro, de uma semana para outra, todo mundo teve que aprender a trabalhar online, em casa. Então foi uma transformação muito radical para o trabalho do jornalista. Isso é uma pressão. Toda a sociedade sofreu a pressão da pandemia, claro. O jornalista sofreu essa pressão como pessoa física, então ele tinha que, de uma hora para outra, reaprender um jeito de trabalhar, e com um agravante ali, que aí isso também foi uma das coisas que com a pandemia afetaram todo mundo, né? O isolamento. Então a redação é um lugar característico de troca, onde você está todo mundo ali e você troca, conversa para um lado, troca e compartilha. Com a pandemia, continua tendo a troca online? Continua, mas não é a mesma coisa. Então, a troca virtual, online, não é a mesma coisa. Ela é boa? Claro que é, senão a gente não estaria fazendo essa live aqui. Certo. Você numa região do país, eu em outra. Mas qual é o problema? De novo, a gente vai para o excesso e para a unilateralidade. Só o virtual pesa demais. Nenhum virtual hoje é utopia, não existe. Mas só o virtual pesa. Então, a pandemia, eu acho que ela trouxe essa coisa do isolamento, de um trabalho que é caracteristicamente de troca e compartilhar, passou a ser feito com um compartilhamento virtual, que não é a mesma coisa, né? Então, acho que a pandemia teve esse corte por ter sido uma mudança muito radical, de uma hora para outra, né? Não teve tempo de adaptação. A Laura já mandou aqui a primeira pergunta. Então, o equilíbrio das emoções seria o ideal? O ideal, com certeza. Claro que o ideal. Regina, para tudo. Laura me diz que está diretamente de Londres. Ah, gente, eu não posso, não aguento isso. É muito prestígio. Laura está de Londres e Vinícius Assis está da África do Sul. Gente, está demais isso aqui, hein? O Brasil. Olha a vantagem do virtual, entendeu? Isso a tecnologia permitiu. Isso nos aproxima, aproxima. Mas faz falta um encontro presencial de vez em quando? A gente tem que ter. A gente tem que ter, porque é no presencial que, de repente, você aprofunda. A Laura falou do equilíbrio das emoções. É o sinal de saúde mental. Agora, o que significa equilíbrio das emoções? Eu não controlo as emoções. Eu controlo o meu gesto. Eu não consigo impedir de ter raiva quando algo me irrita. Eu posso me segurar e não estrangular outra pessoa, porque eu penso no réu primário, não quero perder o réu primário, mas a raiva, ela já veio. Então, eu não nego a raiva. Eu olho, entendo o que foi e eu extravaso isso de alguma outra maneira, sem ser estrangular a pessoa. Então, equilíbrio das emoções não era estar zen o tempo todo. Eu não me deixo dominar pela raiva o tempo todo, pela tristeza o tempo todo, pela mágoa o tempo todo, e aquela pessoa que fica remoendo, 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 e não sai daquele remoer. Então, se a gente for pensar no equilíbrio, eu usaria uma imagem de um colegiado, né? Cada hora eu transito pelas emoções ali. Ou elas transitam por mim porque eu não controlo, né? Mas a gente vai equilibrando, vai equilibrando. Bom, a Elvira Lobato entrou também, que é a nossa querida Elvira Lobato, musa maravilhosa, mandando 1000 beijos. E aí, vamos aproveitar essa carona do que você está falando, Regina. Eu recebi uma mensagem de uma amiga que diz o seguinte, tá? Como mulher, mãe, jornalista, não aguentava mais a pressão de precisar estar constantemente conectada. Saber que poderia ser trocada, isso a gente sabe que faz parte do trabalho, tá? Mas ter que viver em função e para o trabalho, para conseguir ganhar um pouco mais, ter um certo nível de reconhecimento, não era algo que estava me fazendo bem a curto, médio e longo prazo. Se tudo é prioridade, então nada é prioridade. Acredito que a gestão de pessoas e muitas vezes uma autogestão com excessos de cobrança por furos, números, cliques, imediatismo, faz com que ter uma vida fora da redação seja visto como um luxo. Estar conectado o tempo todo cansa, ou não? Não, exaure, é uma exaustão. Então, assim, a gente quer estar conectado? Claro. O tempo todo, mas eu estou conectado com o quê?
Se eu estou o tempo todo conectado nas redes, se eu estou o tempo todo conectado com o que acontece fora, eu nunca vou dar conta da demanda, porque o que acontece fora, e aí entra um dos estresses do jornalista, é muito maior do que a minha capacidade de acompanhar. Então, o jornalista tem essa pressão para acompanhar, para saber, estar bem informado. E hoje em dia, estar bem informado, você não vai parar. Você pode ficar 24 horas conectado, que você não dá conta do volume de informações. Então, eu tenho que me conectar com o que acontece fora. O que a gente esquece, e aí entra a saúde mental, é que eu preciso me conectar com o que acontece dentro. Como é que está a minha saúde? Como é que está o meu corpo dando sinal? Quando eu estou muito conectado fora, muitas vezes eu me desconecto do meu corpo. Eu não percebo sequer o cansaço. Aí a gente só vai perceber quando já dá um burnout, quando já dá uma exaustão. A gente não percebe os primeiros sinais. Você está com aquela dorzinha aqui e vai deixando, até que você precisa entrar na fisioterapia. Então, assim, se eu estou conectado fora em excesso, significa que eu não estou dando atenção para o que está acontecendo dentro. Se eu estou conectado o tempo todo com o que acontece longe, significa que eu não estou dando atenção para o que acontece perto. É aquela cena que a gente já virou, né? Todo mundo comenta que você está numa mesa, num restaurante, tem 4 pessoas, cada uma no seu celular. Elas estão próximas de quem está longe e estão distantes dela mesma. E isso que ela falou é ainda um desafio maior, porque eu não sou só jornalista, ou só terapeuta, ou só médica. Eu sou a minha profissão, mas eu sou também mãe, ou filha, ou irmã, ou companheira, companheiro. Eu sou estudante. Eu sou uma pessoa física que às vezes tem só o meu lazer, eu comigo. Cadê o meu tempo, eu comigo? Ficar à toa. Ficar à toa. Hoje em dia o pessoal diz que é um luxo, né? Como assim tá à toa? Tem que fazer alguma coisa. Não, tem hora que você tem que só descansar e deixa a criatividade chegar. Perfeito. Porque você sabe que há uma cobrança, é claro que você é meio que cobrado a ficar, né, conectado o tempo todo, porque a chefia fica, enfim, te alugando o ouvido, mas você tem que pensar no seu corpo e nos sinais. E aí chega uma outra pergunta aqui que tem tudo a ver com duas coisas que chegaram, tanto a Adriana Garcia tinha me mandado, quanto a Isabela Vilela, que mandou agora, né? A Adriana diz o seguinte: como não cair nos vícios para compensar o estresse que foi gerado a partir de coberturas de violência e de luto, por exemplo? E a Isabela diz o seguinte: existe alguma preparação pessoal para lidar com matérias e eventos que são difíceis? Como vocês conseguem lidar com essa coisa de objetivo e subjetivo? Como é que é isso? Primeiro, Aí não cair nos vícios, né? Você disse que iam ter só perguntas fáceis, né? Só tem pergunta fácil, não se preocupe. Não, gente, olha só, são duas perguntas, duas questões muito importantes, né? Porque isso entra de novo naquela cobrança, quando a gente estava conversando antes, de por que a pressão entre o jornalista é tão grande. O jornalista, às vezes, tem que estar lidando com notícias traumáticas e ele é cobrado de aparentar uma objetividade, uma isenção, como se ele não se emocionasse. Então, por um momento, você vive aquele drama, você escuta a pessoa, mas você tem que manter uma objetividade. Olha como é que ele fica dividido entre dois opostos. Eu estou aqui acompanhando um desastre, uma tragédia, e eu tenho que manter a objetividade. Eu tenho que estar informado sobre tudo o que acontece, mas eu tenho que ter profundidade. Eu não posso me emocionar demais, mas o meu texto, a minha fala, a minha apresentação na TV tem que passar alguma emoção. Então, não tem uma receita fácil para isso. Não à toa, jornalista é uma das profissões, né, mais estressantes que tem. E qual seria uma receita, ou pelo menos um sinal de alerta? Eu volto para a conexão interna. Se eu estou lidando com um trauma, isso vale na vida pessoal e principalmente o jornalista na vida profissional, que é muito mais frequente, eu preciso reconhecer que aquilo me abalou. Então, na hora você conseguiu escrever a matéria, você publicou, você fez, você narrou, mas depois reserva um tempo para perceber como é que você está. Se tiver que chorar, chora.
Aí tem uma coisa chamada rede de apoio. Entendeu? Fala com alguém, ou o colega do lado, na redação presencial, quantas vezes a redação se emocionava e você estava do lado, depois que fechou. E aí você se permita botar para fora e expressar essa dor, essa angústia, essa tristeza, ou o luto. Não tem receita para lidar com o luto. Cada um vai viver o luto, cada um vai viver as dificuldades da sua maneira, no seu tempo. Então, a gente está numa velocidade tal que as pessoas acham que um mês depois, uma semana depois, você não tem mais que sofrer. Gente, isso é do tempo de cada um. E cada um vive o luto, a dor, a doença, o estresse, o desemprego. Cada um vive de uma maneira. E o primeiro passo é respeitar isso. Aí a gente volta para qual é o meu limite. Porque o jornalismo, quando a gente entra naquela competição louca, como é que o coleguinha deu? Como é que o concorrente deu? O outro postou 5 notícias e eu só postei uma. O outro posta todo dia no Instagram e eu apareço eventualmente. Gente, essa comparação é desumana. Primeiro, porque eu não sei como é que está a vida do outro. E segundo, o que eu preciso saber é, de novo, qual é o meu ritmo, qual é o meu limite. Então, Isabela, assim, não tem receita. Eu acho que, da mesma forma que na terapia, e aí ela vai entender, não tem receita para a gente lidar com a dor que aquela pessoa que nós estamos atendendo traz. Você ali vai, né, você vai estar como terapeuta, mas isso não quer dizer que a dor do outro não me toque. Eu não me deixo afogar pela dor do outro. Eu acho que o jornalista faz isso. Na hora ele se mantém ali com a cabeça acima da onda. Ele não se deixa afogar pela dor. Foi, foi. Gente, gente, tá difícil. Não, não está difícil, está apenas testando. Aí o Arimateia diz o seguinte: o nosso desafio é não absorver tanta notícia pesada. Arimateia, olha só, o nosso desafio também aqui é tentar manter a sanidade fazendo uma live em que a conexão está caindo o tempo todo. Como fazer? Né? Ainda tem isso, né? Como é que a gente vai se virar para Mas, poder dar. Angela, sabe que a gente fica brincando, mas isso é uma das coisas mais importantes. E aí eu vou aqui fazer um elogio público que eu admiro em você. Essa capacidade de bom humor nos momentos difíceis, porque isso faz diferença. Quando a gente fala, por exemplo, de pânico, de síndrome do pânico, uma das coisas que mais afetam pessoas, as pessoas mais suscetíveis, talvez, a ter um pânico, são aquelas pessoas mais controladoras, que não conseguem lidar com o imprevisto. Então, tudo que foge à regra me assusta. E é uma das coisas que a gente vai aprendendo é que se eu sou capaz de lidar com o imprevisto, aconteceu e aí eu vou me adaptar, é mais difícil, claro que eu estou simplificando, mas é mais difícil de eu ter esse nível de medo tão grande. Óbvio que isso não depende só da pessoa, né? Tem todo um contexto que a gente vive hoje. Mas essa capacidade de lidar com o imprevisto, saber que nem tudo está sob controle, isso ajuda a saúde mental, sabia? Não Olha, desesperar. Acontece, acontece. gente, não dá para desesperar. Não dá para desesperar. A gente tem que entender que o universo está apenas tentando fazer ao vivo o teste. Como manter o equilíbrio? O Tiago Assunção, da Abrage, diz o seguinte: isso aqui é um teste para poder ver a paciência e saúde mental. E é verdade, gente. Não tem jeito. Então, relaxa. Vamos retomar o assunto, porque essa live está dividida em partes, tá? Uma parte, né, a gente conseguiu salvar, mas a gente está falando de uma outra parte muito importante. Aí eu vou retomar o assunto que a Isabela tinha falado sobre a questão seguinte: o jornalista está preparado para enfrentar situações, né? E aí tem a ver com outras perguntas que entraram, situações como, por exemplo, de violência, de luto, né? Então eu já vou dando um pequeno spoiler, que não é nem spoiler, gente, é um negócio que todo mundo sabe. Não existe psicólogo dentro da redação. Pelo menos enquanto eu trabalhei 36 anos, não existia psicólogo dentro da redação. E eu me lembro de um coleguinha, quando voltou de uma cobertura sobre de uma chacina, não sei, vários mortos, eles tinham que fazer a matéria e tal. Ele chegou e falou assim: nossa, devia ter um psicólogo aqui, porque a gente já chega de um jeito, a gente vê tanta tragédia, e eu preciso falar com alguém.
Então, não existe essa figura e deveria existir para dar esse suporte. Ou eu estou sonhando demais, Regina? Na redação, pelo menos enquanto eu estava na redação, não tinha, né? Ali à disposição dos jornalistas. Mas, assim, acho que isso é algo que a gente vai levando, Angel, para a nossa vida particular também, né? Essa coisa da escuta, ter alguém que consiga te escutar, sem julgamento, sem condenar, sem dizer que você está sendo fraco, sem dizer que você não pode ficar assim, que jornalista tem que ser forte, que, né, as mulheres têm que ser fortes, que isso é sinal de fraqueza. Então, as emoções, os sentimentos não são um sinal de fraqueza. E se eu lido com um trauma, com a situação traumática, você precisa ter uma rede de apoio, você precisa ter um amparo, seja uma terapia, seja uma rede de suporte ali com quem você divide aquilo. Mas não tem como se preparar, né? Eu acho que a gente vai, você vive, tanto que várias histórias você vê, os fotógrafos ou repórteres, né, que cobrem guerras. A gente fala muito disso, como é que eles voltam com estresse pós-traumático. Aquilo marca, você não é a mesma pessoa depois que você passou por uma situação traumática. Não dá para ser, aquilo te transforma. E a gente, hoje em dia, vive situações ou difíceis e dramas com muito mais frequência, porque a gente tem acesso a tragédias do mundo inteiro, de uma forma muito mais rápida, muito mais vívida. Eu não escuto falar, eu vejo as cenas. E hoje em dia a gente vê isso, as pessoas falando que eu não aguento mais, muitas vezes, ler tanta notícia ruim, ver tanta tragédia uma atrás da outra. Porque aquilo abala, você tem um mínimo de empatia. Você não é um robô, você se deixa abalar. Eu acho que cada um de nós tem o seu limite. Eu conheço alguns, eu tenho vários, né? Mas, enfim, alguns eu consigo já identificar. Então, quando eu vejo notícia que envolve criança, aquilo é um negócio que me destrói de um jeito. E aí eu evito, eu paro, peraí, não estou bem para ler isso. Eu acho que a gente tem que reconhecer o nosso limite. E aí tem a ver com uma pergunta que a Adriana fez, a Adriana Garcia, do seguinte: como perceber que você está chegando no limite e ter coragem de dizer para o chefe que você precisa se recuperar e pegar, por exemplo, um outro tipo de pauta? Como é que você pode Olha, perceber? Existe algum isso sintoma? é fundamental, porque isso é fundamental para a saúde mental quando a gente fala. Como é que eu percebo o meu limite? Eu tenho que ter um mínimo de conexão comigo. Como? Com o meu corpo. Porque se eu tenho um mínimo de conexão comigo, eu percebo que eu não estou bem. Eu percebo a minha média é aqui, um dia eu estou ali, outro dia eu estou lá embaixo, mas eu percebo que eu estou nos últimos dias, nos últimos tempos, eu estou mais afetada, mais abalada. E o corpo avisa, a gente brinca que o corpo primeiro sussurra, aí você percebe que não está muito bem. Depois o corpo fala, aquilo fica mais intenso. O corpo grita, começa uma dor, algum sintoma, e aí se você não escuta, o corpo te derruba. E ele te derruba, não é que o corpo é ruim, é para te poupar, porque senão você vai explodir, transbordar. Então, o fundamental é eu perceber os sinais em mim, e aí eu falo corpo, mais corpo, mente, emoção, sentimento, eu me perceber antes que vire sintoma. E quando virar sintoma, eu perceber os sintomas leves antes que virem sintomas pesados. Mas o problema não é o sintoma. Aí a gente fala de uma outra coisa. Porque às vezes eu estou com um sintoma e o que, que eu faço? Eu tomo um remédio para eliminar o sintoma. Remédio é ruim? Claro que não. Remédio é fundamental. Remédio em excesso é ruim? É. Porque se o remédio é só para mascarar o sintoma, ele não está resolvendo o problema. É como dizer que eu estou com diabetes, eu tomo remédio para diabetes, mas eu continuo comendo açúcar sem parar. Então, tem que ter uma mudança de atitude. E aí, às vezes, hoje em dia, com essa coisa da velocidade, do tudo é rápido, tudo é imediato, às vezes a gente fica querendo uma solução rápida, um remedinho rápido, que me ajude, né, a dormir, a não ter dor, a não ficar triste, a não ficar cansado, porque eu tenho que estar animado o tempo todo. Ah, coragem para falar para o chefe. Tem que ter, porque senão, isso é outro peso, não só para os jornalistas, mas para os profissionais em geral. Hoje em dia parece que a gente pode tudo e que se eu não consigo ser tudo o que eu quero, a culpa é minha. Então a gente ignora o contexto social.
A gente ignora que o modelo de negócio do jornalismo mudou. Então, hoje em dia, está muito mais difícil a relação de trabalho. As redações enxugaram, você tem que, né, trabalhar, não só escrever, mas você escreve, publica, faz vídeo, faz podcast, faz contribuição. Está tudo muito mais rápido, mas ao mesmo tempo, você tem que ter profundidade na hora de escrever. Você tem que fazer 10 coisas ao mesmo tempo, mas não pode ser raso, porque você é cobrado por isso. Então, eu acho que tem que ter a coragem. E aí entra a rede. Se todo mundo começa a pedir isso deixa de ser um problema individual, que é como muitas vezes a sociedade atual faz parecer, eu é que sou fraca, Exato. e passa a ser um problema do contexto social de hoje, que aí precisa ser um pouco mais humano. Eu me lembro disso, eu já fiz isso, e nem era esse tempo todo de tanta internet. Uma época que eu passei um bom tempo fazendo uma matéria sobre AIDS. E era AIDS com crianças, era só hospital, só doença, só... Quando acabou aquela matéria, eu passei um tempo, eu brincava e disse, gente, eu preciso passar uma semana fazendo matérias de flores no Jardim Botânico, primavera na cidade, porque eu preciso, porque eu estou esgotada, aquilo me afetou. E ainda bem que me afetou, senão você é o quê? Não é um ser humano. Mas aí eu preciso, sim, chegar e dizer, ó, eu preciso de um tempo aqui, uma matéria mais leve. Bom, então eu já cheguei à seguinte conclusão: quem tinha que ter chefia assistindo aqui essa live para poder entender essas coisas, né? Mas deixa eu te fazer agora uma outra pergunta que chegou pela Tatiana Fará, mas antes disso, o comentário do Edgar Arruda foi o seguinte: não é à toa que perto das redações sempre tinha o bar, e o bar vivia lotado. Todo mundo sabe que perto das redações tem sempre o bar, e aí a gente linka com aquela pergunta que a gente fez lá no início sobre a questão dos vícios, né? Como é que você não cai nos vícios para poder você equilibrar tudo isso? Tem que ter É um equilíbrio. verdade. E como é que era essa coisa do bar? Às vezes você saía do fechamento, exausto, cansado, descia para o bar, com um grupo de pessoas. E o que que você fazia? Você ia desligar, você ia fazer um trocar de tela, vamos dizer assim. Eu vou sair daquele ambiente pesado e aqui a gente vai conversar, rir. Só que no bar você está entremeado pela bebida, pela comidinha, pela bebida. Algum problema com a bebida? De novo, nenhum. É ruim ir para o bar com os amigos? Nenhum. Qual é o problema? E hoje eu estou batendo nessa tecla. É se só a bebida me alivia. Se eu só consigo alívio com a bebida, aí tem um problema. Porque é natural que eu busque alguma forma de aliviar aquela dor que eu estou sentindo. Num dia pode ser a bebida com os amigos. Mas no outro dia, se não tiver a bebida, pode ser só o papo com os amigos. E aí eu não dependo da bebida para me aliviar. Ou pode ser só, eu vou voltar caminhando. Ou eu vou passar um dia na praia. Como é que é? Não tem nada que um dia de surf não cure. Porque se você está na praia, essa coisa é fundamental. Se eu estou na praia, no surf, a minha mente tem que estar ocupada com as ondas e com o equilíbrio do meu corpo. Isso é meditação. Eu esvaziei a minha cabeça, porque se eu estou na praia, e eu não faço surf, adoraria, mas não consigo. Mas se você vai surfar e começa a pensar na matéria do dia seguinte ou na matéria da véspera, dançou. Então, se eu estou muito estressada, se a cabeça está pesada, e essa é uma das maiores queixas que a gente vê hoje em dia, eu estou sobrecarregada de pensamentos, o que que me alivia? Ir para o corpo. Eu vou fazer algo físico, eu vou caminhar, correr, eu vou caminhar na praia, eu vou brincar com criança. Por que que brincar com criança alivia? Porque ela vai te exigir que você esteja 100% presente. E aí isso faz com que você não consiga estar brincando com a criança e fique preocupado com a matéria do dia seguinte. Você está ali 100% presente. Qualquer coisa que te traga para o momento presente diminui tua ansiedade. Porque a ansiedade é isso. Eu estou preocupada com algo que vai acontecer amanhã, não tem nada que eu possa fazer porque ainda não aconteceu e aquilo começa a crescer dentro de mim. E aí eu vou buscar um alívio. Aí pode ser a bebida, pode ser o remédio, pode ser qualquer coisa. De novo, nada contra remédio. Senão parece que a gente é contra remédio. Não. Tem que buscar o equilíbrio. Porque a gente conversou lá no início, né, sobre a questão do equilíbrio.
Tem uma pergunta da Tatiana que eu acho importante, é o seguinte: quais são os sintomas físicos e mentais que devem acender o sinal de alerta de que estamos estafados ou emocionalmente traumatizados? Tá, eu chegaria até um patamar antes, entendeu? Porque estafado, você vai entrar ali naqueles sintomas do, né, já de burnout. Eu acho que o ideal é você perceber antes. Vamos lá para o estafado. Quando é que você está com estafa? Você está perdendo concentração. Você não está conseguindo raciocinar. Pensa num curto-circuito mental. Eu não consigo. Eu estou indo obrigado. Às vezes eu estou me obrigando. Mas eu estou mais lenta. Então, eu estou dando todos os sintomas de um curto-circuito mental. Aí eu estou numa estafa. Mas eu chego em casa, eu estou exausta, mas eu não durmo. Eu estou com insônia. Então, eu estou cansada, mas não consigo dormir, porque eu estou acelerada internamente. É como, de novo, é o desequilíbrio. Eu estou com muita energia no mental, e na hora do corpo, o corpo quer dormir, mas a cabeça está a mil. Quando você fala de trauma, trauma já é muito mais forte, né? O trauma é aquilo que, quando algo te traumatizou, você viveu uma experiência traumática, qualquer coisa que te lembre aquele trauma, mesmo de longe, aciona toda a reação em cadeia daquele momento do trauma. São aquelas pessoas que, por exemplo, viveram uma experiência de guerra, para falar da guerra. E quando volta, qualquer morteiro, qualquer estalinho, qualquer barulho de um encanamento que estourou, pode acionar em você uma reação e a pessoa tem uma crise de pânico na rua. Por quê? Porque você sofreu um trauma ligado a uma situação e qualquer coisa que te lembre aquele trauma, o seu corpo reage com a mesma intensidade, porque ele acha que você vai viver de novo a mesma situação. É a questão do pânico, quando você não tem um perigo real, mas aquilo te lembra um perigo imaginário, mas que é verdadeiro. É imaginário, mas é verdadeiro para você. E aí você reage com aquela intensidade. O ideal é perceber num patamar antes. Quando é que eu percebo que eu estou cansada? Que eu estou indo além do meu limite? Eu acho que é o sinal amarelo. Porque quando chega no sinal vermelho, você já está a um ponto de explodir. O legal é perceber no sinal amarelo. No sinal amarelo já está bom. Eu já estou meio cansada, eu já não estou legal. Eu estou ficando impaciente. Tudo me irrita. Ah, gente, eu estou assim todo dia. É isso. Muitas pessoas estão assim todo dia. Né? Porque a gente tá. Ah, é culpa da pessoa? Você tem que ficar mais calminho, toma um remédio para acalmar? Peraí, não. Será que eu estou sendo demandada em excesso? Aquele exemplo inicial que apareceu. Eu sou mãe, tenho um filho pequeno, tenho que cuidar da casa, tenho que trabalhar, tenho que estar antenado por tudo, eu tenho que estar de bom humor o tempo todo, eu tenho que responder a mensagem à meia-noite, às 6 da manhã eu já tenho que ter sabido o que está acontecendo naquele dia. Cansa só de falar. Gente, é um cansaço, porque o trabalho home office é muito interessante, é bem bacana, e senão a gente não estaria fazendo essa live, né? Mas as pessoas têm que entender que você não fica 24 horas ligada na tomada, tá? Você tem que É dar isso. o seu tempo, né? A Mila está dizendo o seguinte: deixem a live salva, por favor. Tem uma colega que precisa muito ouvir o conteúdo dessa live. A colega vai ouvir, sim, não se preocupe, vai deixar salva, sim. E agora vou aproveitar, Regina, e vou entrar com a pergunta da Isadora, tá? Isadora Ferreira, que trabalha com a gente no programa Tim Lopes, diz o seguinte: quais são as dicas que você recomenda de pequenos hábitos, para ficarmos no momento presente? Pequenos hábitos, ó, alguns. Um deles, Isadora, vamos reduzir o fumo, vamos reduzir o cigarro, que já faz um bem danado ao pulmão. Mas quais são os outros pequenos hábitos? Vamos lá, gente. Tem um livro maravilhoso, esse eu recomendo muito. É um livro fininho, da Verena Cast, que é A Alma Precisa de Tempo. E ela fala disso. A gente está nessa época de aceleração. Então, eu estou vivendo uma época, não tem como negar, está tudo mais rápido, né? Mas como é que eu concilio aceleração, tudo está rápido, com duração? Como assim? Ela diz que algumas experiências da vida, aquelas que têm significado, elas não são rápidas, elas não podem ficar na superficialidade. Elas precisam de tempo, elas precisam ser
absorvidas, refletidas. Então, ela fala, por exemplo, da alegria. Aquilo que realmente me alegra e que vai me marcar e que eu vou lembrar daqui a algum tempo, eu preciso viver de uma forma mais profunda. Se a gente for dar um exemplo clássico, a gente está hoje numa rede, por exemplo, da distração. Eu clico e a cada 30 segundos eu vejo algo. Meia hora depois, se eu te perguntar o que você viu, talvez a gente não lembre de quase nada. Talvez lembre de uma coisinha e não sabe nem de quem foi. Porque a gente está muito na superfície. Então isso não me marca. Isso me distrai. E aí já tem várias pessoas falando dessa sociedade da distração. Mas não deixa marcas, não deixa significado. Hoje eu estava falando com uma amiga de viagem, e ela falando, não, eu quero uma viagem devagar, eu quero pausa. Então ela está querendo uma dica, a dica são pausas. Se eu vou fazer uma viagem, eu não quero uma viagem que eu fique 10 minutos em cada lugar, fotografei e eu posso ir embora. A memória vai ficar no celular. Eu quero uma viagem que eu possa até não fotografar, mas que eu vivi aquele lugar. Eu fui a menos lugares, mas eu guardei uma experiência daquele lugar. Se a gente pensar quais são as experiências significativas da minha vida, os momentos inesquecíveis, os momentos que me marcaram, são momentos em que eu vivi e eu me permiti aprofundar. Vale para momentos alegres, vale para momentos tristes. Então, eu preciso atravessar esses momentos. Quando eu estou só na superfície, eu não ganho experiência. É como se a vida passasse muito rápido e eu não vivi. Ela fala muito disso. Tem uma reportagem do El País, de 2017, que é sobre aplicativos e dificuldades. iPhones não. Telefones celulares e a dificuldade de concentração, algo assim. Uhum. É um estudo de uma universidade da Califórnia com o laboratório de mídia do MIT. E eles falam que tem um estudo que a cada 47 segundos, quando você está online, em alguma tela, você troca de tela. A cada 47 segundos. Ou você vai checar uma mensagem nova do WhatsApp, ou você vai checar uma coisa nova numa rede social, a cada 47 segundos. E aí eles comparam isso vai virando algo compulsivo. Como se fosse o fumante, você falou do cigarro, e a pessoa que automaticamente acende um cigarro a cada 20 minutos ou 15, ela não está nem com vontade de fumar, mas é o hábito. Ou o caça-níqueis, porque a cada vez que você joga, tem uma descarga de dopamina, e você está viciado naquela dopamina superficial. Aí a gente vai ver um dos sintomas. Eu consigo, por exemplo, parar e ficar um tempinho, um detox de rede social? Meia hora, uma hora? Um fim de semana? Será possível? Um fim de semana é demais. Meia hora, começa pouquinho, meia hora, 20 minutos. Presta atenção nas pausas. Eu consigo ler um livro? A gente estava falando disso, né? Hoje em dia está muito difícil, tem muita gente reclamando que não consegue mais ler um livro. Porque o livro exige concentração e profundidade. E a gente está acostumado no... Né? O podcast, um áudio de 2 minutos ou 3, você já ouve na velocidade acelerada. Porque é um podcast. Eu quero áudios de 30 segundos. Então, olha só, Regina, deixa eu só dizer uma coisa. Então, não me critiquem quando eu mando um áudio Faroeste Caboclo de 10, 11, 12 minutos. Há que se ter paciência e tempo para se ouvir o coleguinha, tá? O Vinícius Assis, que é da África do Sul, que está aqui nessa live, ele recebe áudios e não reclama, porque ele me devolve com áudios de 17 minutos, 18 minutos. E assim, a gente tem que ter tempo para ouvir o outro, gente. Não pode ser esse negócio. Manda um emoji, aí não pode. Vai uma carinha só rindo. Não, manda alguma coisa também. Eu adoro o áudio. Pode me mandar áudio podcast que eu adoro. Tá? Estou aqui defendendo o meu áudio podcast. Regina, olha só, a Tatiana Fará mandou o seguinte: como manter a autoconfiança e a autoestima? Tá difícil, hein, Tati? Autoconfiança e autoestima, duas coisas importantes. Quando, mesmo com um longo e proveitoso currículo, as portas se fecham para você. E quando você, para continuar no mercado, aceita trabalhar por salários muito inferiores ao que você já ganhou.
Então, na E verdade, é o depois seguinte, você ó, no mercado pergunta, de esqueci o trabalho, nome. Olha a minha distração aqui. Pensei na pergunta e esqueci o nome da pessoa. Tatiana? não foi por isso, a Tatiana Fará, olha só, Tatiana. o mercado de trabalho mudou de tal forma, e a gente está falando sobre isso desde o início, que com novas funções, com você tem que ficar ligado 25 horas, né? Tem que ter uma demanda de entrega, você tem que entregar mil coisas, né? E isso acaba afetando também a autoconfiança e a autoestima do jornalista. Então, o que ela quer saber é Isso. se o cara tem um currículo maravilhoso e as portas se fecharam ali. Quando abre alguma porta, você tem que trabalhar por salários muito inferiores. Como é que você consegue manter a autoconfiança e a autoestima? Tatiana, aí entra o que a gente estava falando. Para começar, se eu estou preparada, eu tenho competência, eu sei que eu sou uma boa profissional e não estou conseguindo, a minha autoconfiança vai ficar abalada e a minha autoestima se eu achar que isso é culpa minha. Que a gente começa a achar que a culpa é minha. E aí tem uma coisa aí que é muito injusta, mas que tem um modelo de negócio hoje, tem toda uma sociedade hoje, um modelo de negócio que está levando não só os jornalistas, mas vários outros profissionais para esse tipo de pressão. Então, assim, não, eu não tem a ver comigo. Isso eu acho que é algo que pode ajudar. Não é pessoal, porque às vezes a gente leva para o pessoal, eu que não sei o suficiente, e aí eu quero buscar mais coisas, mas eu não sei o suficiente. Parece que nunca basta, eu preciso aprender novas tecnologias, eu preciso saber mais. Não, chega uma hora que o mercado mudou, algo mudou. E aí a pergunta é, eu ainda me vejo nesse mercado? Eu ainda me vejo, qual é o meu limite? Ah, eu vou trabalhar por menos porque eu preciso sobreviver. É um momento justo, válido? É, uma porção de gente faz isso. Mas eu sou uma profissional boa. Entendeu que a autoimagem é isso? Eu preciso me perceber e entender que eu estou passando por uma fase, por um momento, que é da sociedade que eu estou vivendo. Ah, eu consigo mudar a sociedade? Não sei em que extensão. Ah, eu vou buscar uma outra profissão, uma outra carreira? Eu vou buscar complementar a renda de outra maneira? A solução objetiva eu não sei. E cada um vai ser a sua, mas o fundamental, do ponto de vista da saúde mental, é não começar a achar que a culpa é sua. Eu é que não sou boa o bastante, porque tem muita gente que está vivendo essa situação. Então a gente tem uma questão aí que está na hora de começar a questionar que modelo de sociedade é esse que a gente está vivendo? Em que é o cada um por si e Deus contra. Porque ninguém, né? Está todo mundo tendo que se virar e aceitar qualquer coisa. Então, não é uma questão, quando fala de autoestima e autoconfiança, é você não começar a achar que a culpa é sua. Esse é o primeiro passo. E aí eu vou olhar, trocar com outras pessoas. Existem caminhos alternativos? A gente vê muitas pessoas buscando caminhos alternativos. Mas acho que a gente tem que trabalhar, sim, para mudar, na medida do possível, esse modelo. Mas Isso, senão isso tudo vira culpa sua e aí eu não dou conta. isso tem a ver com a síndrome do impostor? Você começar a desacreditar no seu trabalho? Total. A gente fala disso, né? Dá esse nome da síndrome do impostor, mas o que que é? Eu acho que eu não sou bom o bastante. Não, eu dei sorte. Por mais que eu faça, eu me desmereço. Eu acho que não, eu não mereço tanto. E aí eu me escondo. Ou eu não corro tanto risco, ou eu fico com tanto medo de errar, porque eu acho que eu não sou bom o bastante, que eu não me arrisco. Porque a gente vai errar. Errar faz parte. Essa live hoje, né, já deu teoricamente errado umas 3 vezes. Errado Deu errado e deu certo. não deu errado. Ela teve pequenos obstáculos que foram superados, na verdade, 3 vezes, entendeu? Não deu errado, olha só. Não venha Isso, com autoestima, não. isso, não deu errado. E aí a gente pergunta, o que que é dar certo? O que que é dar errado? Então, qual é o objetivo? A gente está conseguindo fazer, a gente está tentando, a gente está dando uma contribuição porque acha que o assunto é importante. Isso. E errar, eu vou, mas se o erro é um aprendizado, ok, ninguém quer errar. Mas quem é que nunca errou? Então, o erro faz parte.
Se eu não corro o risco, porque eu estou com medo de errar ou de me expor, aí eu me congelo. Aí sim, aí eu vou me diminuindo, vou me fechando. E aí, será que é isso, né? Será que é isso que eu quero para a minha vida? Aí volta a reflexão, eu comigo. O que que eu quero para a minha vida? Como é que eu quero viver? Ah, eu vou ganhar menos, mas vou viver com menos estresse. Muitas pessoas fazem essa opção. Ah, eu quero ganhar mais e quero me matar de trabalhar. Outras pessoas fazem essa opção. Mas o que que eu quero? Não o que que o outro está fazendo. E aí eu tenho que seguir o parâmetro do outro, né? Então, eu acho que está na hora da gente passar várias dicas, né? Numa conversa anterior que a gente teve, né? Você falou que a boa notícia é que o cérebro era reeducável. Explica para a gente isso. Essa é uma excelente notícia. A gente, quando falou daquela, até isso estava, já não sei se é nessa matéria ou na outra, mas naquela matéria que fala de quando você está dependente dessa coisa dos 47 segundos, eu já estou numa compulsão que eu não consigo ficar sem o celular 20 minutos. A boa notícia é que dá para reeducar o cérebro. Nosso cérebro é flexível, nossa mente é flexível. Então, se eu percebo que não está bom assim, como é que aos poucos eu posso fazer mudanças? Como é que eu posso, aos poucos, colocar um pouco de pausa na minha vida? Almoçar com calma. Ah, não dá para almoçar com calma nunca. Então, tenta uma vez por semana. Se eu não consigo almoçar com calma uma vez por semana, tem algo errado na minha rotina. Se eu não consigo tomar café da manhã nunca, com calma, tem algo errado na minha rotina. Se eu não consigo ter tempo para conversar com os amigos, para ouvir o podcast de 10 minutos da Angelina, não precisa ser todo dia, toda hora, mas tem algo errado na minha vida. Aí eu preciso ver o que é importante para mim e como é que eu vou trazendo aquilo de volta. Um dos sinais lá atrás que você estava falando, eu estou sempre acelerada. Desacelera. Percebe o coração, porque geralmente a gente está com taquicardia o tempo todo e nem percebe. Silencia um pouco. Escuta o outro. Tem gente que não consegue ouvir o outro. Silencia, ouve o outro um pouco. Espera o outro acabar de falar. Então, assim, a gente vai percebendo pequenos sinais e o cérebro vai sendo reeducado, sim. E aí eu vou retreinando, eu vou me percebendo e vou dando mais 10 minutos, mais 20 minutos. A gente consegue desacelerar. Depois que a gente sai do corre-corre da redação, a gente percebe isso. Como é que a gente estava acelerado e não percebia? Mas é uma demanda da profissão, e aí é um peso a mais para o jornalista. Eu estava acelerado e não percebia porque aquilo era o normal da redação. Quando você sai de férias e volta para o Rio de Janeiro, por exemplo, você percebe que o trânsito é um caos. Que caos é esse? As pessoas estão nervosas. Uma semana, 2 semanas, você acha que está tudo bem, porque a gente se adapta ao meio. Por isso que eu preciso, de vez em quando, perceber o meu ritmo e sair um pouco daquele meio e baixar a bola um pouco. Mas isso é uma boa notícia. Eu posso treinar de novo, me permitir descansar, tirar férias. Eu não posso tirar férias. Tira fim de semana. Eu não posso tirar fim de semana. Aí é uma escolha. Cadê o equilíbrio? Se eu não posso parar nunca. Então, isso eu acho que dá para a gente se perceber. Eu não consigo mudar. Consegue, consegue. Consegue. A gente consegue. Não é fácil, mas a gente consegue. E às vezes a gente muda porque a gente está percebendo os sinais, e às vezes a gente muda porque os sintomas nos obrigaram a mudar. E aí, já que você falou em sintomas, você já deu uma dica que é para se perceber, perceber o corpo, se dar um tempo, porque, como você falou, a alma precisa de tempo. E aí, a gente tocou num assunto no início da live sobre medicação. Uma outra dica seria dar uma olhada nesse consumo exagerado de remédios, para você ficar bem, ficar ótimo, ficar ativo. Angel, e já é algo para se prestar atenção, com certeza. E já tem vários estudos falando disso, né? De como que você tem uma medicalização em excesso. De novo, toda vez que fala de medicamento é importante ressaltar. Medicamento é necessário? É. É bom? É. Qual é o problema? É o excesso. É quando eu só consigo estar bem se eu tomar o remédio. Tem casos em que isso é necessário? Tem.
Mas é a quantidade de casos que nós temos hoje? Nem sempre. Então, hoje em dia, já tem assim, vários estudos até que associam, por exemplo, TDAH, principalmente em crianças e adolescentes, com o excesso de exposição a telas. É o excesso. A gente está falando do excesso. Por quê? Porque a tela, ela é um estímulo para o meu cérebro. E eu vou me estimulando a agir cada vez mais rápido. Para eu estar antenado hoje, isso é uma adaptação do cérebro. Eu ser capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por um lado, isso é bom? Claro que é. Qual o problema? O excesso. Se eu só consigo fazer coisas aceleradas, então de vez em quando eu preciso desacelerar. Eu preciso pausar. Eu preciso ficar off. As pessoas não vão me encontrar. Não. Ah, eu estou dormindo e me chamam de madrugada. Não, madrugada eu vou dormir. E se houver uma emergência? Liga para 190. 190. Mas eu estou dormindo, eu preciso dormir. Porque se eu não dormir, e isso é uma das coisas importantes, meu cérebro não descansa, minha mente não descansa, e eu já acordo com déficit. Então a gente vai falar dessa questão do medicamento, é só ficar atento. Será que minha questão é medicamento ou é mudança de hábito? Será que é medicamento e às vezes vai ser? Ou eu não estou dando limite para as cobranças, eu quero fazer mais do que eu dou conta? Essa é uma reflexão importante. E uma outra coisa, a gente já falou então aqui também de rede de apoio, que é importante ter. Terapia, é necessário fazer? Com certeza. Eu acredito que sim. Por quê? A terapia eu converso com os amigos. Conversar com os amigos é fundamental. Claro. E quem faz terapia deve sim conversar com os amigos, com o vizinho, com os parentes, com todo mundo. Qual a diferença da terapia? É que você pode levar para a terapia questões que talvez você não fale com os amigos porque você tem, entre aspas, uma imagem a zelar. Você pode levar para a terapia questões que às vezes nem você está percebendo, mas quando você leva um problema, e aí pressupõe-se que na terapia, né, você não vai ser julgado, condenado, criticado, ali é para você levar o que te incomoda, o que te aflige, o que te afeta. Aquela pessoa que está do outro lado pode te ajudar a enxergar coisas que você não está vendo. E é difícil a gente se ver. Eu me vejo através do outro. O outro é que vai me dizer, nossa, você está muito impaciente. O que aconteceu com você? Você está mal-humorada. O outro, às vezes, me percebe antes de mim. E aí, o que eu faço se eu não me vejo? Que maluco. Não está percebendo nada. Ele é que está enganado. Então, muitas vezes, o outro é que me dá os sinais. A gente brinca que se está na terapia, o outro fala algo, eu pelo menos avalio. Peraí, faz sentido isso? E aí eu posso chegar à conclusão que não, o problema é do outro. O outro é que está num dia ruim. Mas eu posso chegar à conclusão de que não é que ele tem razão. Aí, dependendo do nível da terapia, eu posso até admitir para o outro que o outro tem razão. Eu chego lá e digo, não é que você estava certo. Naquele dia eu estava mesmo mal-humorada, peguei pesado, eu estava com outros problemas, foi mal. Então, eu acho que a terapia é sim um caminho, eu acredito nisso. É um caminho para você se conhecer. Eu acho que está por trás da terapia é a possibilidade de você se conhecer. E aí você mesmo vai tendo ferramentas e instrumentos para perceber que peguei pesado hoje. Eu acho que é esse autoconhecimento que é fundamental. E é importante para a gente, errou, pede desculpas, não tem o menor problema, gente. Viu que o coleguinha fez um negócio bacana, ou vai lá e diz assim, cara, que coisa bacana, que matéria legal que fez, entendeu? Elogio é sempre bom, gente. Enfim. É isso. Mas olha só, isso aí a gente faz quando você está no modo colaboração. Eu estou compartilhando, eu estou no modo colaboração. Eu quero o outro feliz, porque o outro feliz, gente feliz, me deixa feliz. Agora, se a gente está no modo competição, que é algo que é muito estimulado, né, e não é de hoje, se eu elogiar o outro vai aparecer mais do que eu, então eu vou ficar calado. Se eu aponto o erro do outro, eu vou mostrar como é que eu sou bom. Não, gente, não. Aí eu estou no modo competição. Esse modo competição é o inferno em vida. Então, eu não tenho que competir. O outro sabe mais do que eu. Não, com certeza.
Eu não sei tudo. Aliás, eu sei pouco. Eu vou aprender com outro. Eu vou ouvir e vou aprender com outro. Eu não preciso saber tudo. É difícil, é uma conversa necessária dentro do ambiente de jornalismo e que nem sempre a gente tem. A gente não estava acostumado, isso eu estou falando pela minha experiência, óbvio, né? Do tempo de redação, dos 36 anos de redação, a refletir sobre o próprio trabalho, né? Você não era estimulado a refletir sobre o próprio trabalho. E quando você fazia isso em grupos menores e tal, era mal visto. Ah, já vem o pessoal fazendo palestrinha, ai, que saco. Então, na verdade, existe uma incapacidade também, talvez uma miopia, né, para ser bem generoso, de algumas pessoas que estão em postos chaves de perceber o outro também, né? Porque aí tem vários mitos, né? Não, você consegue, você dá conta. E também tem um outro mito que eu odeio, que é o mito do guerreiro. Que você pode conseguir tudo. Isso, para mim, isso me sobe o sangue. Eu sou capaz de perder o réu primário por causa disso, numa nova discussão sobre o mito do guerreiro, entendeu? Porque é uma exigência de o tempo todo você tem que estar lá na arena brigando com o leão, entendeu? Tu não pode nem encostar, pegar areia, joga no olho do leão para poder dar um refresco, para você conseguir respirar e sair correndo. Não pode, você tem que estar o tempo todo ativo. Isso é É. difícil. Não, não existe, é isso. É isso. E bota a culpa em quem? Se não der certo, a culpa é sua. Exatamente. Então, olha só, jornalistas, vamos, você não está sozinho, vamos segurar a mão, tá? Eu queria uma outra coisa. Você também, quando a gente conversou anteriormente, você falou de uma outra dica, a questão do exercício. Exercício é bom para dar uma aliviada nessa pressão toda? Com certeza, com certeza. Atividade física aí é fundamental. Por quê? Porque, de novo, me tira do modo só cabeça, do modo só mente, só pensamento. Eu estou pensando, pensando, pensando. O trabalho do jornalista é muito mental. Né? Você está sentado ali diante das telas, às vezes duas, três telas, você tem que escrever, você tem que passar o vídeo. É muito mental. Então, você sobrecarrega o pescoço para cima, você sobrecarrega a mente. Agora, nós somos um ser integral, nós somos inteiro, não sou só cabeça e só pensamento. E aí o corpo reclama. Se eu faço uma atividade física, se eu vou correr, vou fazer pilates, vou nadar, vou caminhar, vou fazer algo lúdico, né? Vou tocar um piano, tocar um violão, algo que me esvazie a cabeça, mas a atividade física é fundamental. Ela traz energia para o corpo. Ela te obriga a esvaziar um pouco o pensamento e a energia circula. E aí não à toa você se sente bem depois de atividade física. Ah, mas eu estou cansado. Um pouco de cansaço, ok, não precisa ferrar o joelho. Olha o equilíbrio. Então, assim, mas vai fazer algo diferente, vai fazer artesanato, tricô, costurar, pintar, vai fazer algo que esvazie aquela aceleração mental e que te traga para o corpo, ou te traga para o momento presente, ou esvazie um pouco o pensamento. Tem gente que vai fazer meditação. Agora, a atividade física é um tipo de meditação porque você está pensando ou na caminhada, ou está contando os passos, ou está contando as braçadas, e aí você esvaziou a cabeça um pouco. Uhum, Né? Ouvir música, dançar, vai dançar. Não dá para você dançar pensando na matéria de amanhã. uhum. Ou você vai fazer uma coisa ou vai fazer outra. Então, se você está dançando, você está esvaziando um pouco do estresse mental. Faz bem para a alma, faz bem para o corpo. Então, atividade física é uma dica. Olha, o Edgar está aqui com uma fake news, ele dizendo que voltarei ao Pilates. Edgar, fake news não pode. Edgar, desculpa, menor condição, tá? Edgar, Volta, volta, porque faz bem. tome tenência, tá? Agora, a pergunta que não quer calar, Regina, você falou bastante sobre, deu dicas de como a gente aliviar o estresse, deu dicas de como a gente identificar que a gente está ali beirando o cansaço mental, o burnout, o que a gente pode fazer e o que você faz. Nossa, aí fica a pergunta difícil, né? Então vamos lá. Eu faço terapia. É obrigatório fazer terapia e eu faço terapia. Isso ajuda muito. Você falar, expor, se ver, se conhecer. Eu tento esse equilíbrio, e nisso a idade ajuda, né? A idade ajuda, você já não tem mais que provar tudo para todo mundo. Então,
Eu tenho um pouco dessas coisas de prioridade. Não, tem algumas prioridades na minha vida. Então, eu não quero trabalhar feito louco. Eu quero tempo livre. Eu preciso de tempo livre. Então, eu deixo, sim, tempo livre para estar com os amigos de vez em quando, para estar com família, né? Vai visitar o filho em Brasília, vai visitar a mãe em Minas, aí aproveita, fica numa fazenda 2, 3 dias. Então, assim, eu busco essas coisas. Faço a minha natação, embora tenha gente que não acredite, que fique espalhando fake news dizendo que eu não faço, mas nadar faz bem. E de vez em quando, eu me desequilibro, eu me canso, eu estou exausta, eu estou irritada. Mas se você, na média, se conhece, nessa hora você percebe que, peraí, eu não estou legal. Não é que eu tenho que estar maravilhosa, mas eu não estou legal. O que está acontecendo? Eu estou com muita coisa na cabeça. Ou o corpo é que está cansado mesmo. Ou eu estou com a gripe chegando. Então, presta atenção nos sinais. Eu tento fazer isso. Essa coisa com os sinais e aí pausa um pouco. Acho que buscar, aí entra uma dica também, essa é uma pergunta boa. A gente gasta energia, a gente doa energia o tempo todo, no trabalho, em casa, com família, filho, cachorro, papagaio, mas o que é que me nutre? Onde é que eu recarrego energia? E cada um vai saber onde é que recarrega energia. Eu adoro recarregar energia no meio do mato. Fazenda, né, verde, para mim isso recarrega energia. Eu gosto de silêncio, de vez em quando eu gosto de ficar quieta, sozinha. Ah, vou para uma praia, não vou tanto à praia assim, mas vou de manhã cedinho e vou sozinha. Você vai para a praia sozinha? Vou, eu quero ficar ali em silêncio. Ah, gosto de música. Tem gente que recarrega dançando. Vou dançar, bota o som na sala, vai lavar a louça e lá vai dançar e cantar. Mas o que é que me nutre? O que é que me recarrega energia? Estar com amigos, estar com a família, estar com o cachorro, sair para caminhar. A gente precisa disso. E é uma vez que eu descubro o que que recarrega energia, fica mais fácil a gente ir lá reabastecer, né? Senão não dá conta, não dá conta. Na sua fala foi ótima, mas você rodou aí uma fake news, negócio de nadar. Não, prefiro não comentar. A falta de fé das amigas. Quem é que falou da autoestima e da autoconfiança? Olha lá. A gente tem que seguir apesar da falta de fé das amigas. Eu tenho, né? Mas eu preciso de provas, fotos, vídeos para poder ver isso, tá? Agora, olha só, o Regis pergunta o seguinte: como saber que está tudo bem e como identificar que um colega está precisando de ajuda? Tem como a gente identificar e o que a gente pode fazer? Ah, isso é muito importante. Tem sim. E como é que a gente identifica que alguém perto de nós está mal? Eu preciso ter a capacidade de olhar para o outro. Parece básico, mas não é. Quantas vezes a gente passa pela pessoa e só pergunta aquele, tudo bem? Mas se a pessoa começar a responder, você, ai meu Deus do céu, não devia ter perguntado. Então a primeira coisa é, como é que eu percebo que alguém próximo a mim, família, colega de trabalho, vizinho, não está bem? Eu preciso olhar essa pessoa, aí a gente entra no contato real. Eu preciso olhar essa pessoa e ter tempo de olhar, porque hoje em dia às vezes você está só olhando o celular. Mas se eu olho essa pessoa e vejo a expressão do, pô, fulano hoje não está bem. E aí eu paro e pergunto, vem cá, como é que você está? Às vezes, por hábito, a pessoa vai dizer, ah, tá tudo bem. Se eu olho com atenção, eu vou e digo, tá, mas não, tô te achando um pouco calado. E a pessoa às vezes não quer falar. Ok, o que que eu posso fazer? Se precisar conversar, eu tô aqui. Se isso for sincero, isso ajuda muito. Porque às vezes a pessoa não quer falar na hora. Porque ela também não quer incomodar. Porque ela acha que ninguém tem tempo para ela. Mas às vezes você pode chegar e perceber. Ou alguém que está sempre alegre e está ali daqui a pouco está calado. Ou alguém que sempre está calado e às vezes está calado demais. Às vezes é alguém que está eufórico demais. E você diz, ninguém está eufórico assim o tempo todo. Não é possível. Então, para isso, eu preciso ter um olhar para o outro. Para além da aparência. É algo quando a gente fala de jovem hoje, é uma das grandes discussões com os jovens hoje, é que o jovem hoje na rede social, ele olha e ele acha que todos os outros jovens, blogueiros, todo mundo ali está bombando e ele não. E é como se aquilo fosse verdade. Quando a gente está numa vida real, quando eu estou ali
no meio a meio, quando você fala da saída depois da redação e vai para o bar, você diz, caraca, tô exausta. Aí o outro diz, nossa, eu matava um hoje. Aí o terceiro diz assim, cara, não tô aguentando. Aí você troca histórias. E o outro percebe que não está sozinho. Isso é algo que nos ajuda. Quando eu também posso dizer para o outro que eu estou cansado, o outro percebe que, olha só, não sou só eu. Aí o outro também se permite dizer que está cansado. Então, eu acho que perceber que alguém não está bem é a gente ter um pouco mais, voltamos para a pausa. Eu preciso de um pouco mais de pausa para poder olhar em volta. Essa é uma experiência muito boa. Para um pouco, às vezes, no meio da redação e olha para as pessoas. Esse é um exercício interessante. E o que aquela expressão daquela pessoa me passa? Às vezes eu faço isso na rua. Adoro isso. Você presta atenção. O que a expressão dessa pessoa me passa? Às vezes você olha, a pessoa te passa leveza, alegria, às vezes passa tristeza, às vezes raiva, às vezes preocupação. Mas eu preciso olhar para o outro e me dar o tempo, aí eu preciso de tempo, de chegar até o outro e dizer, ó, se você quiser conversar, eu estou aqui. Porque se eu não tiver tempo, não adianta eu perguntar, ele vai começar a falar, eu digo, depois a gente fala. Olha a pausa. E uma dica importante, se você não tiver em redações, se você estiver fazendo freelas, se você tem alguma rede, você está em contato com pessoas e você pode fazer isso, essa pausa e se observar e trocar ideias, entendeu? Esse assunto que a gente trouxe hoje de saúde mental é super importante e tem que ser falado várias vezes. Acho que essa é a primeira de outras lives que a gente vai tratar de assuntos correlatos. E saúde mental é muito importante para a gente discutir dentro do jornalismo, no meio desse mundo novo de comunicação que está todo mundo vivenciando, né? Regina, olha só, depois de 3 tentativas e muita conversa, nós estamos chegando aqui já na reta final da live. E aí eu queria te deixar as últimas palavrinhas, as últimas dicas. O que que você quer dar, o seu último recado? Então, vamos lá. Bem, agradecer primeiro o convite, muito obrigada, porque quando a gente é convidada, aí eu tenho que mergulhar no tema, eu paro, reflito, e aí eu me vejo também. E eu acho que fica muito essa questão do equilíbrio, nem um extremo de cá, nem um extremo de lá, nem eu tenho que estar feliz o tempo todo, nem eu tenho que estar infeliz o tempo todo. A questão desse se perceber, dessa conexão comigo, perceber os sinais antes que virem sintomas. E essa questão, quando a gente fala das redes, existe uma rede social e a gente está nela e não tem jeito, mas que a gente construa também uma rede viva, concreta, de experiências concretas, significativas. Que nesse espaço ali de rede da correria do dia a dia, eu crie pausas. E a gente construa essa rede viva que traga experiências concretas, que traga riso, que traga vivências compartilhadas, que na hora que eu parar um pouco, isso me nutre. E aí que a gente possa construir essa rede. Eu acho que isso é fundamental. Essa construção de uma rede que eu não me sinta isolada, que eu sinta que estamos todos no mesmo barco. O barco pode até balançando pra caramba, tem um maremoto, mas nós estamos juntos ali nesse mesmo barco, vamos ver como é que saímos daqui, né? Porque o estar sozinho nisso é o que agrava ainda mais. É quando a pessoa se sente, é a questão da solidão, eu estou sozinho. Só eu estou vivendo esse problema e não tem ninguém para me ajudar. E às vezes tem, mas a gente também não busca, mas tem. Eu acho que é essa rede viva, eu acho que é o fundamental, eu acho. Maravilha. Olha, Regina, primeiro, obrigadíssimo. Foi ótimo essa conversa, foi super necessária. E é claro que já fica aqui já uma dica para todo mundo. Olha, essa pode ser a primeira de uma série de lives que a gente tem que abordar esses assuntos. A gente precisa mergulhar, sim, e a gente vai mergulhar nesses assuntos. Para quem perdeu o iniciozinho da live, a live vai ficar salva, vai estar lá no perfil no Instagram da Abrage, e depois também ela vai migrar para o YouTube, né? O nosso perfil no YouTube. Então, não vai perder. A gente vai juntar esses 2 pedacinhos de live, né? E a gente vai estar lá bacaninha. E é claro que a gente vai voltar em vários assuntos muito parecidos, muito correlatos com isso. E se vocês tiverem alguma dica de, eu queria ver isso numa live,
manda um oi, sumida, manda uma mensagenzinha, tá? Tranquilo, manda lá para a Brás que a gente vai trazer. Regina, a gente vai se ver mais, porque a gente vai voltar nesse Com assunto também, tá? certeza. Muito Beijo, Angel. Muito obrigada. obrigada a todo mundo que entrou, foi ótimo, foi apesar de todos os percalços, a gente fez a live, tá linda, maravilhosa, e a gente se encontra, né, depois. Valeu, Ana, obrigado, obrigada a todo mundo que ficou. Mil beijos, boa noite para todo mundo. Tchau. Beijo.